Olá, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz. Meu nome é João Edson. Estamos aqui de volta para falar um pouco mais a respeito de Jesus, da doutrina espírita, e hoje especialmente sobre Allan Kardec. Nós devemos reverenciar o nome do codificador, não somente no período do seu aniversário, do mês do seu aniversário, mas durante todo o tempo. Porque nós nos utilizamos do ensinamento espírita o tempo todo. Nós faremos hoje um apanhado da sua obra. A nossa intenção é, sim, pelo menos citar a totalidade das suas obras, se não a totalidade delas, para que nós, especialmente aqueles que estão chegando, ou ingressaram recentemente no Espiritismo, saibam de quem se trata, ou de quem estamos falando quando mencionamos o nome Allan Kardec. É um nome que deve ser mencionado com muito respeito. E antes de apresentar alguns slides para que vocês acompanhem, já posso antecipar o seguinte: as dificuldades que nós enfrentamos na vida e as dificuldades que enfrentamos mesmo na divulgação da doutrina espírita, ela ocorre de maneira bastante acentuada e fica muito evidente em razão do nosso distanciamento, do nosso desconhecimento da vida e da obra de Allan Kardec. Nós temos hoje, meus amigos, algum material, aliás, alguns textos, inclusive, eu confesso que são textos bastante densos, intensos, né, para que nós falemos a respeito do codificador. Antes, porém, nós convidamos a todos para que juntos façamos uma oração de agradecimento por esta oportunidade a Deus e a Jesus, por nos ter enviado esse homem singular, discípulo de Jesus, para trazer para a Terra, para a nossa humanidade, as instruções, as orientações que nós precisávamos tanto para que nós alavancássemos o nosso progresso aqui na Terra. A nossa gratidão ao Senhor Allan Kardec é profunda, imensa e é constante, permanente, porque nós temos o Espiritismo hoje graças aos seus esforços, que foram muito grandes, as dificuldades pelas quais passou, nós conhecemos, e será muito pouco dizer um obrigado. Que Jesus o recompense, mestre, e o envolva e permaneça envolvendo na sua paz, no seu amor. Muito, muito obrigado, Sr. Allan Kardec, obrigado, Jesus, por tudo. Pois muito bem, meus amigos, já que nós nos propomos a falar a respeito de Allan Kardec, observe essa imagem que está se formando na sua tela. Aí, antes de ir para o próximo slide, eu gostaria de fazer uma pergunta para que nós respondêssemos para nós mesmos. O que tem de mais valioso do que um colar de pérolas? E suponhamos que as pérolas sejam desse tamanho mesmo, ou maiores até. O que tem de mais valioso do que isso? Pois tem. Tem algo muito mais valioso do que esse colar de pérolas. Ele está aqui como um símbolo de valor, sim, vai ser traduzido durante a nossa fala cada vez mais, o valor vai aumentar muito mais. O que eu digo para todos? Tem algo muito mais valioso do que esse colar de pérolas. Mas, por enquanto, ele vai simbolizar o apreço, o valor que nós temos, repetimos, por Allan Kardec e pela sua obra. Por isso, hoje nós falaremos sobre o colar de pérolas. Nós esperamos que todos aproveitem bem. Repetimos, nós não temos a pretensão de esgotar o tema, porque, afinal de contas, é um tema muito amplo, né? Falar de Kardec é um tema muito amplo. Mas que seja, digamos, um elemento que desperte a nossa curiosidade no conhecer e nos aprofundarmos, sobretudo nos aprofundarmos na codificação espírita. E hoje nós falaremos sobre o colar de pérolas, que vocês veem 5 pérolas grandes embaixo. Não é exatamente essa a ideia, mas imaginemos que essas 5 pérolas maiores sejam as 5 obras da codificação, e as outras todas sejam igualmente importantes, todas muito importantes, aliás, sejam as outras demais pérolas desse imenso colar trazido, confeccionado, elaborado pelo insigne codificador da doutrina espírita, o Sr. Allan Kardec. Por isso, meus amigos, nós convidamos a todos para que façamos reflexões sobre as obras básicas da codificação
e outras preciosidades deixadas aqui na Terra por Allan Kardec. Como nós podemos começar essa fala? Falando antes da vinda de Kardec aqui para a Terra. Eu já descobrimos outras obras, mas ficamos somente com uma para que o nosso tempo não será muito extenso. Convidamos a todos para que leiam nessa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um tópico, um capítulo chamado Bezerra de Menezes. É o nome do capítulo, Bezerra de Menezes. Nesse capítulo tem uma informação que chamou-nos a atenção, que diz assim, por Humberto de Campos, irmão X, ele diz que o século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, lá no século XIX, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, como ele fez, né? Para que o Consolador, que é a doutrina espírita, reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX, século XXI, todos os séculos. Ele continua fazendo essa grande revelação. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço, a espiritualidade se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Vamos lembrar aqui que o mundo, não só a Europa, mas o mundo saiu de um período de escuridão, né? Ficou conhecido como a Idade das Trevas, a Idade Média, e de repente, por um movimento de pessoas que revolucionaram as ideias, especialmente na Europa, e mais especificamente em Paris, na Cidade de Luz. Daí o nome Cidade de Luz, porque a partir dali, alavancou-se a partir de Paris essas grandes revoluções nas ideias, né, na filosofia, enfim, na ciência, nas artes. E o que aconteceu na espiritualidade nesse período? Assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe eram levadas a efeito. Várias reuniões eram feitas nas luzes do infinito para a designação de missionários para essas novas revelações, que viriam e que vêm até hoje, estão chegando o tempo todo, para que o mundo avance, para que o mundo saia desse período tão negro, tão difícil. Pois muito bem, meus amigos, em uma dessas assembleias, presidida pelo coração misericordioso Augusto do Cordeiro, o próprio Cristo presidiu uma assembleia dessas, foi destacado um dos grandes discípulos de Jesus para vir à Terra, com uma tarefa específica de organizar e compilar os ensinamentos que seriam revelados, aí o Espiritismo com revelação, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo, ou seja, a partir dali, todos aqueles que se interessarem pelo descortino, pelo descobrimento, pelo estudo aprofundado das grandes questões que mais apoquentam o homem moderno, estaria à nossa disposição por meio da doutrina espírita. Foi assim, designado que fora, né, pelo próprio Cristo, que Allan Kardec, evidentemente nascido Hippolyte Léon Denisard Rivaio, a 3 de outubro de 1804, viu a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon, França. Esse trecho é muito interessante para que nós nos lembremos de um passado de Kardec, um passado no sentido de antes dele vir encarnar aqui junto de nós. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, que tudo foi muito bem planejado, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo. Esse é um ponto interessante que vale muito a pena lembrar a todos, que nós falamos outras vezes, inclusive aqui mesmo na SEMP, que os espíritos nobres, os espíritos elevados, eles têm uma característica muito própria, que é estarem sempre cercados de espíritos igualmente elevados, unidos, uma união maravilhosa, eu ia dizer invejável, mas invejável no bom sentido, sim, por que não? E é um exemplo para todos nós, uma demonstração de que se nós fizéssemos assim também, nós seríamos muito mais felizes, né? Kardec não estava sozinho. Havia na espiritualidade uma equipe imensa, são aqueles que mostraremos daqui a pouco, alguns deles, tanto encarnados quanto desencarnados. Haviam, sim, aqueles que estavam para ajudar o Sr. Allan Kardec. Na primeira obra espírita de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, a data está em cima, 18 de abril de 1857,
nós destacamos um ponto, uma mensagem muito interessante, que diz assim, já digo onde é que ela está: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Os espíritos superiores dizendo, o trabalho é da espiritualidade superior, tu fostes, como vimos agora há pouco, segundo o irmão X, designado para dar cabo de uma tarefa muito importante. Por isso usamos a figura das pérolas que aparecem, inclusive, ali. E essa é a primeira pérola desse colar que Allan Kardec construiu aqui na Terra. A primeira pérola está aqui. O Livro dos Espíritos. E as instruções continuavam. Nele, nessa obra, pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Não que todos serão espíritas, mas todos terão, conhecerão e praticarão os ensinamentos espíritas, porque é ensinamento de Jesus, é ele que trouxe, que ordenou, que, conforme fora anunciado, que viria o momento em que nós poderíamos aprender as coisas num grau muito mais profundo. Então, esse momento chegou, meus amigos, chegou faz algum tempo já, desde 1857, que está a data ali em cima, né? E eles continuaram orientando e passando as instruções para Kardec. Mas antes de eu divulgar-lhes esse livro, esse é um fato histórico, antes dele ser lançado a público, os espíritos fizeram isso e que está ali. Revelamos juntos. Foi revisto cada ponto dos espíritos nobres com Allan Kardec, a fim de verificarmos todas as minúcias, ou seja, eles estavam preocupados a ponto de deixar que não passasse nada, absolutamente nada que colocasse em xeque, em dúvida, as informações constantes dessa obra. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar ou para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte, esse livro é apenas o primeiro livro, da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Kardec já tinha sido avisado, quando ele começou a tomar contato com as mesas girantes, com a história do Espiritismo conta esse fato, de que ele tinha uma tarefa, uma missão aqui para realizar aqui na Terra. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente até nova ordem. Eles eram muito precavidos, espíritos da codificação. Tal informação não chegou o tempo ainda, quando chegar o tempo ela será divulgada. Tanto é que eles dizem, quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre esses ensinamentos, a fim de estares pronto quando, né, te dissermos. Quando for dada a ordem para que eles sejam publicados, você estará preparado para isso. As instruções muito cabidas, muito oportunas, bastante claras para que Allan Kardec desempenhasse bem a sua tarefa. E aí vem uma instrução muito interessante, aliás, foi o que motivou essa palestra. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é um emblema do Criador. O emblema do trabalho do Criador. A cepa que vocês viram no próximo slide. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito, ou seja, a união do corpo e espírito aqui na Terra está representada nessa cepa, nesse desenho. E eles explicam. O corpo, o nosso corpo aqui na Terra, é a cepa da videira. O espírito, nosso espírito é o licor, que está dentro do corpo. A alma, ou espírito ligado à matéria, é o bago, os frutos. O homem que intensifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. Olha, a figura, né, se não me engano, foi o único desenho, única obra nesse sentido, que a espiritualidade superior deixou para Allan Kardec. Ele teve outros fenômenos, é claro, durante a codificação, fora de França, na França, em vários lugares do mundo. Mas os espíritos da codificação deixaram unicamente esse desenho, esse gráfico, para exemplificar, para dar essa lição, e de como que nós somos aqui na Terra, enquanto somos seres encarnados, o nosso espírito livre, mas temporariamente preso ao corpo, pelos laços da encarnação e da reencarnação. E eles continuam dizendo, não te deixes desaminar pela crítica, já antecipando Allan Kardec nas entrelinhas de que encontraria dificuldade. Tanto que eles completam.
Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Esse aviso é muito oportuno para nós hoje, nesse ano, em todos os anos. Há, sim, infelizmente há, quem se utiliza das informações e mesmo do conhecimento da doutrina espírita para oferir vantagens pessoais. Seja a fama, sei lá, o destaque social, coisas assim que não deveriam acontecer, mas infelizmente nós sabemos que acontece. Por isso, as recomendações dos espíritos superiores. E eles continuaram. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Avisos para que Allan Kardec ficasse atento. Eles continuaram. Prossegue sempre. O estímulo nunca faltou da espiritualidade superior. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Agora essa sentença é belíssima. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Quando os espíritos da codificação, os espíritos enviados por Jesus, começaram, como as estrelas cadentes anunciadas por João no seu Apocalipse, a se apresentarem e se manifestarem em diversas partes do planeta, trazendo a verdade que não pode mais ser encoberta, por isso revelando-se, trazendo essa revelação para todos nós. A vaidade de certos homens, falando agora há pouco, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Isso de fato aconteceu. Kardec experimentou isso na sua época. E nós experimentamos isso hoje ainda, inclusive. Mas todos os que tiverem visto o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor ao bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Olha o objetivo do Espiritismo, que coisa mais linda. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, quando nós compreendermos nesse nível de evolução esperado, para só se ocuparem do que é essencial, que é o nosso progresso individual, coletivo e global, né? E a doutrina será sempre a mesma. Essas pessoas não conseguirão mudar, por mais que façam, tentem fazer essas alterações de acordo com o que pensam, com suas opiniões pessoais. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Porque os espíritos nobres jamais falarão, dirão qualquer coisa que contraria os preceitos doutrinários. Mas aqueles que não têm compromisso com a verdade farão sim isso. E como dissemos, já aconteceu muitas vezes. Com a perseverança que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. E essa perseverança nunca faltou para Allan Kardec. O prazer que experimentarás, vendo a doutrina propagar-se bem compreendida, será uma recompensa cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Daí por que nós usamos a pérola. Simbolicamente, esse colar de pérolas, que é algo de grande valor, né, trazido por Allan Kardec. Não te inquietes, pois, mais um ânimo para Kardec, com os espinhos e com as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho, e acumulam no caminho de todos aqueles que divulgam a doutrina espírita. Conserva a confiança, serve para todos nós. Com ela chegaremos ou chegarás ao fim e merecerás sempre ser ajudado ou ser sempre ajudado. Quando nós estamos no caminho do bem, no caminho reto, não devemos temer nada. As dificuldades virão, sim, nós sabemos, mas elas todas serão superadas. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca, na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra, completando aquilo que falamos agora há pouco a respeito de pessoas que usam, sim, da tribuna para fins outros que não a divulgação do bem e da verdade. Que se afastam do orgulho e do ambicioso. Ou melhor, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Mais um alerta que os Espíritos nos deixaram. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode ser visto do cego para fazer perceptível a luz.
De novo, reforçando o que já temos comentado. As informações vêm de fontes seguras e nós temos a obrigação de propagar e divulgar essas informações todas. Mas modificá-las, alterá-las, não, ninguém tem esse direito, essa autoridade, esse poder. E assinaram essa mensagem lá no Livro dos Espíritos, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo liderando essa falange toda, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e outros tantos espíritos. Outra pérola, meus amigos. Se o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857, em 1858, Kardec já lançou essas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, cujo objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade mediatriz, a mediunidade, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir o seu emprego de maneira útil, desde que exista a faculdade. Eu destaquei em vermelho de propósito pelo seguinte: é muito comum vermos pessoas dizendo que vão, centro espírita, desenvolver a mediunidade. Na verdade, não se desenvolve aquilo que não existe. Para que haja o desenvolvimento da mediunidade, tem que haver a mediunidade. Ou seja, ninguém entra numa casa espírita sem ser médium e depois de um certo tempo sai médium porque passou por um curso ou coisa parecida. Não é assim que funciona. Mas aqueles que têm em si essa faculdade latente e que muitas vezes não sabem como trabalhar, como operar com ela, o que fazer com ela, aí sim essas instruções cabem e o estudo da codificação como um todo são de grande valia. Mas não é esse o objetivo único dessa obra. Ao lado dos médiuns, vai confirmar bem que acabamos de falar, ao lado dos médiuns propriamente ditos, há uma multidão aumentada diariamente de pessoas que se ocupam das manifestações espíritas, que não são médiuns. Guiá-las em suas observações é para que serve essa obra. E assinalar os escolhos que necessariamente podem e devem encontrar em assunto tão novo, para tudo isso, e para iniciá-las na maneira de tratar com os espíritos, indicar-lhes os meios para obter boas comunicações, para tudo isso serve essa obra. Tal é o círculo a que devemos abarcar, né, sob pena de fazermos obra incompleta. Ou seja, essa obra tão pequenina, é uma obra pequenina, mas tem uma importância muito grande. Aqui vocês percebam que a época de Kardec era comum as reuniões em ambientes abertos ao público e tal. Hoje nós sabemos que isso acontece em reuniões mediúnicas fechadas, ou são melhor, não são fechadas, são privadas, e que o caráter da execução dessas instruções mudou um pouco. Mas a essência continua sendo a mesma, o respeito, sobretudo, à doutrina, continua como foco central. Outra pérola, que eu diria um cesto de pérolas, Allan Kardec, começou a partir de 1858, com o lançamento da Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos. Aí vocês veem 12 volumes a partir de 1858 até 1869, que nós colocamos uma pérolazinha em cada uma delas para simbolizar o valor que tem cada uma dessas obras. A maior ali é um índice geral. Tá? Outra pérola, o que é o Espiritismo? Lá em junho de 1859, Kardec lançou essa obra, cujo objetivo é esse que nós vamos propor agora, vamos colocar agora. Ele serve, essa obra foi escrita para introduzir ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos. Não somente para isso, ele contém o resumo dos princípios da doutrina espírita e também respostas às principais objeções que podem ser apresentadas. E tem uma biografia também de Henri Sousse nessa obra. Aqui eu quero chamar a atenção dos senhores por um aspecto interessante. O que é o Espiritismo, Kardec faz, como ele diz ali, a resposta às objeções. Ele estabelece diálogos, evidentemente são diálogos estruturados, para que nós compreendamos quais respostas seriam dadas a determinadas objeções feitas para todos aqueles profetantes do Espiritismo. Então são diálogos muito interessantes com o padre, com o cético, enfim, para que todos nós tenhamos, de maneira já a partir de 1858, desculpe, eu falei 1859, eu errei na data, 1858, para a partir de 1859, nós soubéssemos como responder a determinadas questões que até hoje nos chegam, na verdade, a respeito das manifestações espíritas e a respeito da própria doutrina também. Outra pérola no Livro dos Médiuns, aí sim, a segunda, na verdade, né, da codificação, a segunda grande pérola, né,
que todas elas são pérolas, de janeiro de 1861. E tem um subtítulo esse livro dos médiuns, que é o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E nós pensamos um texto interessante que diz assim, de O Livro dos Médiuns: algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Algumas pessoas agem assim. O objetivo do Livro dos Médiuns: dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. É o que essa obra vai fazer. Dar uma base racional, científica, lógica, pelo experimento, pela observação, pela prática, de como as coisas acontecem, por que acontecem, e aí a dúvida vai embora. Eles continuam, o texto continua. A explicação neste século em que ninguém se contenta com palavras, lembra que estamos falando de um período pós-Revolução Francesa, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Ou seja, não se aceita mais uma fala, um ensinamento, uma instrução que não tenha comprovação lógica, razoável, científica, eu diria, tá? Daí o vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram, uma mesa agitar-se, um médio escrever-se, tornarem tão convencidas quanto nós unicamente porque leram e compreenderam. Isso só acontece, evidentemente, depois da leitura e da compreensão de todos os postulados, todos os experimentos já realizados. Se nós temos nisso internalizado que é possível acontecer, por que acontecem, em que circunstâncias acontecem, quando o trecho diz, daí o vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, não viram nada, que não observaram a mesa, somente leram o livro, se tornarem tão convencidas desses fenômenos, é porque compreenderam esses fundamentos, esses princípios, essa lógica. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam nossas convicções. Nós não acreditaríamos praticamente em nada, na verdade. Especialmente no período em que as coisas acontecem, à distância, remotamente. Como é que vamos crer numa cirurgia sendo feita de um médico nos Estados Unidos, operando equipamento, aspas, virtual, se podemos usar essa expressão, em outro lado do mundo? Nós não precisamos ver isso acontecer para saber que é possível acontecer. A tecnologia tem recursos hoje que a nossa imaginação, às vezes, custa mesmo acreditar. Ou seja, mesmo que sem que nós tenhamos visto esses fatos, eles acontecem, não é verdade? Outra pérola. Lá de janeiro de 1862, o Espiritismo na sua expressão mais simples e outros opúsculos de Kardec. Aqui nós vamos ser um pouco mais econômicos nas informações, mas não deixa do valor merecedor dessa obra. Tanto é que está a pérolazinha ali também. Essa obra consta de um sumário, um prefácio, traz um histórico do Espiritismo, vai falar a respeito lá das origens, desde Estados Unidos, 1848, depois voltando para a França, o ensinamento dos Espíritos, e as máximas. Essas máximas é belíssimo, o conjunto de informações, eu poderia dizer assim, de conclusões que o Espiritismo nos apresenta a partir já de 1862, reunido nessa obra do Espiritismo, sua expressão mais simples. Vale muito a pena, especialmente essa última parte, as outras evidentemente também, o contexto histórico e o resumo do ensino dos Espíritos. No prefácio dessa obra, em janeiro de 1862, é bem breve, Allan Kardec publicou na Revista Espírito o seguinte comentário sobre o livreto O Espiritismo e sua expressão mais simples, que acabava de editar. Olha o que Kardec escreveu a respeito dessa obra, para que nós já ficássemos um pouco mais intimados do seu conteúdo. Ele disse exatamente assim: o objetivo desta publicação é dar, num quadro muito sucinto, por isso que eu digo bem resumidinho, o histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos Espíritos, para que se ele possa compreender o objetivo moral e filosófico da doutrina. Pela clareza e pela simplicidade do estilo, palavras de Kardec, procuramos pô-lo ao alcance de todas as inteligências. Ele facilitou a nossa compreensão. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudar a sua propagação. Aí nós pensamos, então, obra para iniciante? Sim, para iniciante. Mas nós, espíritos que estamos um pouco mais tempo trabalhando, estudando a codificação, também encontraremos certamente muito conteúdo interessante, importante, de grande utilidade para o nosso trabalho na divulgação do Espiritismo. Não é, portanto, uma obra somente para iniciante, como o título, de repente, pode
levar alguém a crer. Outra obra, outras pérolas, na verdade é mais de uma, de Kardec, está nessas viagens de Allan Kardec, ou Viagem Espírita, em 1862, e outras viagens de Kardec. Aqui, meus amigos, nós temos resposta de Allan Kardec ao convite dos Espíritos de Lyon e de Bordeaux. É uma introdução, na verdade, porque o conteúdo está aqui. Essa Viagem Espírita, em 1862, tem as impressões gerais, né, a respeito do sucesso das viagens, discursos pronunciados nas reuniões gerais dos Espíritos de Lyon e de Bordeaux, instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões propostas, projeto e regulamento para o uso dos grupos e pequenas sociedades espíritas. E isso nessa viagem, 1862. Porque tem outros, não tem um apêndice com outras viagens também. Geralmente pode achar-se separado, mas nesse caso, especialmente a Federação Espírita Brasileira cuidou de reunir, aqui estão todas juntas, as viagens de 1862 e outras viagens, que como está lá no alto, elas ocorreram entre 1860 e 1867. Nesse apêndice tem outras grandes pérolas de Kardec. Tem, por exemplo, a Viagem Espírita em 1860, com resposta de Allan Kardec durante o banquete que lhe foi oferecido pelos Espíritos de Lyon, e o Espiritismo de Lyon também é tratado nessa viagem em 1860. Em 1861, discurso de Allan Kardec durante o banquete que lhe foi oferecido em Lyon, também. Espiritismo em Bordeaux, discurso de Allan Kardec aos Espíritos de Bordeaux. Em 64, o Espiritismo na Bélgica, e um tratado, uma dissertação, uma tese, o Espiritismo é uma ciência positiva. Ainda em 67, que é o último ano, uma breve excursão espírita e uma bibliografia para encerrar esse compêndio, na verdade, que não é uma obra só, né? Outra pérola, essa pérola maravilhosa, imensa, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864. Nós pensamos, na verdade, em que texto escolher aqui para falar a respeito dessa obra. Não foi difícil escolher um texto. Nós preferimos adotar aqui para trazer para todos um prefácio, ou o prefácio dessa obra, onde tem uma comunicação assinada pelo Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo, fazendo um resumo da obra, inclusive fazendo uma menção às outras obras também. Se vocês prestarem atenção, verão que a fala é tão abrangente que ela se refere às demais obras, mas o prefácio é de uma beleza tão grande que diz assim, ó: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, falando da vinda dos Espíritos da codificação, em nome de Jesus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Essa figura das estrelas cadentes, repetimos, simboliza a vinda dos Espíritos da codificação, ou vem do espaço, né, para a ideia ficar mais clara, para abrir os olhos aos cegos, para nos esclarecer, para nos iluminar. Eu vos digo em verdade, expressão do Cristo, comum de Jesus, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E ele continua dizendo: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Também, de maneira muito clara aqui, a vinda da espiritualidade superior por meio dos médiuns, ao tempo de Kardec, um pouco depois, um pouco antes, pelas manifestações mesmo, né, aquelas inteligentes que vinham, tinham esse objetivo de servir como som de trombeta, ou seja, é uma figura legal, muito legal, Kardec, né, a expressão ficou muito clara aqui, que os sons de trombeta significam justamente aquilo, chamar a atenção. O que faz uma trombeta? Troa bastante alto e todo mundo volta o seu olhar para ver o que vem depois, ou de onde veio, qual a mensagem que vai ser transmitida. Então, a figura é muito bela para falar a respeito desse chamamento, né, de chamada de atenção, inicialmente na França, depois em várias partes do mundo, Estados Unidos, até a África, todo mundo, enfim, para a mensagem que viria em seguida. Nós os convidamos, aí sim, a atenção está chamada, o convite vem. Nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Vejo como tem uma orquestra maravilhosa sendo tocada por um mestre sublime. Tomai da lira, ou seja, utilizemos as nossas capacidades, fazer uníssono nas vossas vozes, ou seja, pensemos juntos, unamos nossos sentimentos, pensamentos, e que no hino sagrado o pedido vem, essas vozes se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo.
Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós, ou junto de vós, para falar a respeito da proteção, do amparo que nunca faltou dos espíritos nobres para aqueles de nós que nos dedicamos à transformação da nossa humanidade. Amai-vos também é o grande segredo uns aos outros. Quando ele diz isso, nas entrelinhas está dizendo nós nos amamos. Façam o que nós fazemos aí junto de vocês também. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Esse fazer a vontade do Pai, dizendo Senhor, Senhor, é o cumprimento dos mandamentos trazidos por Jesus no seu Evangelho, e agora redivivos na doutrina espírita. Isso é Senhor, Senhor. É cumprir o que as determinações que vêm do alto para todos nós. Tem uma nota interessante que Kardec coloca, que diz assim: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo, por isso que não estou falando aqui não somente do Evangelho, mas do Espiritismo, e a finalidade dessa obra, assim, especificamente o Evangelho. Por isso foi colocado aqui como prefácio. Um prefácio, digo, maravilhoso. Assinado, como vimos, pelo Espírito de Verdade. Lá em abril de 1864, Kardec publicou na Revista Espírita um resumo da Lei dos Fenômenos Espíritos. É um artigo, na verdade. Não pode ser considerada uma obra à parte, mas ela é uma obra a partir extraída da Revista Espírita de abril de 1864. Está ali, tá ali para vocês verem. As observações preliminares desse resumo estão aqui. As pessoas alheias ao espiritismo, não lhe compreendendo nem os objetivos, nem os fins, dele fazem quase sempre uma ideia completamente falsa. Mais uma instrução que Kardec cuidou de trazer para que todos nós compreendêssemos bem o ensinamento espírita. O esforço dele foi muito grande. O que falta a essas pessoas, sobretudo, é o conhecimento do princípio, a chave primeiro dos fenômenos. Por isso se resume. À falta disso, o que veem e o que ouvem é sem proveito e mesmo sem interesse para elas, porque não compreende um fenômeno. A experiência tem demonstrado que apenas a visão ou o relato dos fenômenos não bastam para convencer. Muito embora tenhamos visto agora há pouco, né, que quando depois de um estudo sério aprofundado, sim, a gente acredita sem ter visto. Mas a maioria que chega nos núcleos espíritas, quando assiste a um fenômeno, especialmente a época em que isso acontecia, repetimos, de maneira aberta ao público, não compreendia. Mas se tivesse estudado tudo que nós colocamos até agora, com certeza não precisariam, não duvidariam, melhor, né? Por compreender mais facilmente o que vem, ou o símbolo dos fenômenos, a origem deles, enfim, o objetivo dessas experiências todas aí. Aquele mesmo que é testemunha de fatos capazes de confundirem, fica mais espantado do que convencido. Quanto mais o efeito parece extraordinário, mais dele suspeita. Repetimos, falamos aqui para pessoas que chegam e têm um primeiro contato com o fenômeno, né? Não estudante, estudioso espírita. Somente um estudo prévio, daí vem a importância do estudo prévio, sério, pode conduzir à convicção. Frequentemente basta para mudar inteiramente o curso das ideias. Aqui, de novo, vai confirmar aquilo que estava nas obras anteriores. Depois de estudar-se profundamente, seriamente, compenetradamente, fica fácil compreender os fenômenos, mesmo sem nunca tê-los presenciado ou visto presencialmente. Em todos os casos, é indispensável para a compreensão dos mais simples fenômenos esse estudo, essas observações. A falta de uma instrução completa, de um resumo sucinto da lei que rege as manifestações, bastará para fazer considerar as coisas sob o seu verdadeiro aspecto para as pessoas que nela ainda não estão iniciadas. Ou seja, uma vez que nós tenhamos essa instrução suficientemente, eu diria, consistente, e que respondendo às dúvidas que poderão surgir, nós compreenderemos os aspectos, o sentido dos fenômenos espíritas e passaremos isso com mais facilidade àqueles que chegam e que não compreendem como nós compreendemos. Essa instrução foi feita, sobretudo, tendo em vista as pessoas que não possuem, como falamos agora há pouco, nenhuma noção do espiritismo. Então, aqueles de nós que recebemos as pessoas na casa espírita, ou que recebíamos alguns anos atrás, quando tinha as reuniões abertas ao público, precisávamos, evidentemente, estarmos suficientemente esclarecidos para não deixar as pessoas em dúvida. Aliás, até agora, todas as obras que nós vimos, especialmente essas que estão entre as obras básicas, todas elas são de natureza a eliminar de vez essa dúvida
né, que algumas pessoas podem nutrir, especialmente quando chegam na casa espírita, não conhecem o espiritismo. Nos grupos ou reuniões espíritas onde se encontra assistente noviço, de novo, né, aquelas pessoas que chegam recentemente, pode servir essa obra utilmente de preâmbulo às sessões. Repetimos aqui, a ideia fica mais clara ainda, de que as pessoas chegavam e assistiam reuniões, sessões públicas com fenômenos espíritas, não é? Pois muito bem. Lá em 1865, foi lançado a obra O Céu e o Inferno, outra grande pérola, está ali, ou também com o subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós trouxemos aqui também um apanhado do que se trata essa obra. Ele é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos, na segunda parte, a segunda parte, aliás, tem um subtítulo de exemplos mesmo, acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Quando o espírito recém-desencarnado, ou depois de algum tempo desencarnado, ele se apresenta numa ou noutra condição de felicidade ou de infelicidade e deixa o seu relato de por que ele está assim, o que foi que o levou a experimentar aquela satisfação, aquela alegria, ou esse ou aquele temor, aquela dificuldade. Então fica aí a sugestão de leitura dessa obra, muito interessante também. E nós tem uma citação também, bem nas primeiras páginas desse livro, que diz assim: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Lá em Ezequiel 33:11. Por que foi colocada essa citação do Antigo Testamento? Justamente para traduzir a ideia de que as experiências todas que são narradas, especialmente na segunda parte desse livro, são de forma a fazer com que a criatura desperte para a necessidade emergente, urgente, de transformação. Que deixe o mau caminho e que vive. Deus não quer que o pecador morra, ele quer que ele se converta e que viva. Ou seja, que vendo as experiências que não deram certo, utilizem essas informações, esses experimentos todos, essas vivências todas, para evitar esse mal, não passar por esse mal. Então é uma obra preventiva, muito esclarecedora para todos nós, em todos os interessados. Nós temos também, aqui não chegou nem coloquei como uma obra, por isso que não foi destacado como com capa, nada, que é o Caráter da Revelação Espírita, que na verdade é um artigo da Revista Espírita de setembro de 1867, tão importante esse artigo, que acabou virando o capítulo 1º de A Gênese, o Caráter da Revelação Espírita, que é essa obra que está aqui, também conhecida com o subtítulo Deus Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, onde traz como informações principais que a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorda dos espíritos. Está lá em A Gênese essa informação. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. A ciência aqui da Terra, unida à ciência espírita, a ciência da alma, ela progrediria e vai progredir muito, confirmando as informações, as descobertas, as revelações do Espiritismo. Por isso esse convite. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação dessas leis. Ou seja, as leis divinas, as leis naturais, elas não mudam, porque são leis perenes, são leis que mantêm a estabilidade de todo o sistema de vida, de criação, enfim. As leis divinas não mudam. As nossas leis, tanto algumas leis da ciência, as leis morais aqui na Terra, tem que mudar, evidentemente, para melhor. O objetivo é esse mesmo. As leis jurídicas, por exemplo, enfim, mudam, mas as leis naturais, as leis de Deus, elas não mudam. Nós devemos nos transformar para nos aproximarmos delas, dessas leis naturais. Aí sim nós seremos seres realmente felizes. Para Deus, o passado e o futuro são presente. Ou seja, a visão de Deus abarca nosso passado e nosso futuro. Para Ele, todos vivemos o presente. Ele consegue nos enxergar sabendo o que nós fomos e aquilo que nós faremos. Deus tem essa visão ampla, dilatada, total, eu diria, né, sobre tudo o que acontece. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Esse é um ponto bem interessante, que vale até a pena, talvez, um dia fazer um estudo mais aprofundado para explicar melhor essa questão para aqueles que, porventura, permaneçam na dúvida. Pois muito bem.
Lá, bem ao finalzinho já, da experiência de Allan Kardec aqui na Terra, em março de 1869, aliás, ele desencarnou nesse mês, no dia 31, então, evidentemente, que no começo até o dia 31, ele escreveu, ou ele reuniu, ele apresentou esse catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. É uma obra pouco conhecida de Kardec. Na verdade, é um inventário de Kardec das obras espíritas, aquelas que ele mesmo escrevera, né, diretamente relacionadas à divulgação do espiritismo, e trata-se dessa última obra que está dividida em 3 partes, que diz assim, a primeira parte diz assim, ou trata, assim, de obras fundamentais da doutrina, como já falamos, os escritos do próprio Allan Kardec. Na segunda parte dessa obra, são obras diversas sobre o espiritismo. São obras complementares, são os escritos de Kardec mesmo, são livros de poesia, música, desenho, enfim, tudo que guardavam relação com o espiritismo. Aqui guarda relação ainda com o espiritismo. Mas a parte terceira tem um fato interessante na parte terceira desse catálogo. São obras realizadas fora do espiritismo, obras filosóficas, históricas, romance, teatro, enfim, e obras, inclusive, que falam contra o espiritismo. Aí nós pensamos, mas por que Kardec colocaria num catálogo sugerindo que uma biblioteca espírita tivesse obras que refutam o espiritismo? E ele explica. Ele diz, proibir um livro é sinal de que se eu teme. Eu tenho medo que ele seja descoberto. Ora, o espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra si e proibir-lhes a leitura de seus adeptos, ao invés de fazer isso, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam o julgar por comparação. Ou seja, se um livro diz que, por exemplo, a reencarnação não existe, será muito interessante ler esse livro, porque não vai demorar muito, ele vai cair no descrédito absoluto e vai reforçar a nossa crença, a nossa tese nesse aspecto. Ou seja, porque é uma grande verdade. As obras escritas para falar contra a verdade, elas têm um carimbo com data de validade. Não vão muito longe. Por isso, Allan Kardec, muito sabiamente, sim, reuniu, né, nesse catálogo obras que falam contra o espiritismo. Nós temos uma última obra, que também, evidentemente, é da Lavra Allan Kardec, mas que não foi, evidentemente, escrita enquanto ele estava encarnado. Foi reunido depois pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, os seus escritos, os seus achados, enfim, o material que foi encontrado depois da desencarnação de Allan Kardec, reunidas com o nome de obras póstumas. E nós destacamos desse livro, lá no preâmbulo dessa obra, uma fala de Kardec, mas muito significativa, que de certa forma reúne todo o objetivo da codificação. Olha que achado, que pérola em obras póstumas, quando ele diz assim, os males da humanidade, perceba que eu não estou falando aqui de uma pessoa, outra pessoa, mas da humanidade, de todo o planeta, ou de todos os seres do planeta, provém da imperfeição dos homens. Pelos seus vícios, é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Com 6 linhas ele consegue dizer o que traz a infelicidade para o homem da Terra. E, ao mesmo tempo, um contraponto que fica claro entender, evidentemente, se está dizendo que os vícios é que nos prejudicam, evidentemente que Kardec está dizendo também nas entrelinhas que as virtudes é que nos farão ascender, subir e crescer aqui na Terra, transformando esse planeta num mundo novo, né? Nesse mundo de regeneração que já está instalado, na verdade. Pois muito bem, meus amigos. Uma vez feito isso, essa pérolazinha volta para compor esse grande colar de pérolas que nós reunimos da lavra de Allan Kardec. O trabalho desse homem tem esse valor. Repito, é só um símbolo, evidentemente, né, porque é um valor material, mas reunimos de forma, né, metafórica, digamos assim, para falar a respeito do valor espiritual, do valor da permanência, do valor de transformação da nossa humanidade. Kardec não trabalhou para um país, não trabalhou para uma região, trabalhou para um planeta inteiro. Só esse fato serviria para que nós o respeitássemos o suficiente e procurássemos, por todos os meios, compreender a sua obra
e, sobretudo, promover a transformação que foi feito para nós, vimos durante todo esse périplo dessas obras todas, essas pérolas todas, para que nós, assim, o deixássemos feliz, sim, por que não? Porque a alegria, como foi dito pelos Espíritos, se vocês perceberam no texto, que Allan Kardec sentiria é de ver o mundo transformado em razão da sua contribuição em trazer, em codificar o Espiritismo para todos nós. Então, nós bem que poderíamos e merecemos e devemos, por obrigação, né, eu diria, dar essa alegria ao mestre Leonês, para que ele tenha certeza absoluta de que o seu trabalho não foi em vão, de que ele cumpriu com a sua missão, com a sua obrigação, e que nós somos aqueles discípulos fiéis de Jesus, que compreendemos a obra e que estamos fazendo os esforços que nos cabem para que nós, nos mudando, nos aprimorando, nos aperfeiçoando individualmente, façamos essa transformação por consequência de uma geral, global, mudando a nossa humanidade. Esse é o convite que nós deixamos aqui com essa palestra de hoje. Perdão porque ficou um tanto quanto densa, fica realmente porque é muito conteúdo. Tivemos que selecionar ali o material para que não ficasse mais longo o tempo, já estamos com 50 minutos quase. E nós agradecemos a Deus, a Jesus, a todos vocês que permaneceram conosco até agora, para que conhecesse um pouco mais, né, a respeito da grande produção do mestre Leonês Allan Kardec. A quem nós agradecemos em oração, a quem agradecemos pelas transformações que já superaram em todos nós, espíritas, estamos conscientes das nossas obrigações e dos nossos deveres. Por isso, Jesus, mais uma vez, com os pensamentos em Ti, nós agradecemos. Por esta casa que nos recebe hoje, mesmo que virtualmente, por essa obra maravilhosa da Allan Kardec, esse grande colar, esse imenso colar de pérolas, que na verdade foi constituído, foi elaborado para todos nós. Que ele se beneficie, Senhor, do grande avanço que deu à nossa humanidade e, sobretudo, do avanço que está aguardando a nossa civilização humana, quando todos esses preceitos foram colocados em prática por todas as nossas sociedades, pelos países a que nos referimos, pelas nações, pelos povos. Sabemos, Jesus, a Tua presença entre nós, pelo que agradecemos, pelo que somos eternamente gratos. Abraça, Senhor, mais uma vez te pedimos, aqueles que estão nos ouvindo agora, e como sempre pedimos, que a Tua paz seja sentida em cada lar, em cada coração, e que lá impere também a saúde, a alegria, a fraternidade. Muito obrigado, Senhor, por todos os benefícios, são só benefícios. Muito obrigado, senhores, pela paciência e o pedido, mais uma vez, para que Deus nos abençoe a todos. Muita paz, muito obrigado e até uma outra oportunidade.